eu quero ministrar para você um texto que está no livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, o capítulo é o de número 9 e o versículo é o de número 8. Diz o seguinte: Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para mim? Eu não passo de um cachorro morto. Olhe para isso, veja. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para ele? Eu não passo de um cão morto. Sabe, deixa eu explicar isso aqui para você. Até a gente chegar aqui tem todo um contexto, tá bom? O Davi havia acabado de assumir o reino de Israel. Todas as 12 tribos de Israel estavam debaixo do governo de Davi. E o Davi procurava alguém da linhagem de Saul para poder abençoar. Porque o Davi, mesmo sendo perseguido por Saul, mesmo que o Saul tentasse matá-lo, o Davi não odiava, porque o Davi já tinha recebido uma unção de Deus sobre a vida dele para ser o novo rei de Israel. E o Davi fez uma aliança com Jonatas, filho de Saul. Acontece que na batalha os dois morreram. E a notícia chegou no palácio, e a notícia foi dita: olha, Jonatas e Saul são mortos, e o Davi está vindo e vai matar todo mundo. Então, uma ama, uma babá, que cuidava do filho de Jonatas, pegou a criança novinha e fugiu do palácio com a criança. E nessa fuga, essa criança caiu e bateu com os 2 pés no chão e ficou coxo, aleijado dos pés. Os pés ficaram para dentro. Ele não podia caminhar, não ficava de pé. Então ele só andava sobre as suas pernas, e ele rastejava. E o tempo passou. E esse rapaz agora já é moço. E ele fugiu para uma terra chamada Lodibar, que significa sem pasto, sem palavra, sem alimento. Um lugar pobre e miserável, que é onde muitas pessoas se encontram hoje, mas não vou falar sobre isso. Eu quero me ater àquilo que eu propus a pregar para você. Quem era Mefibosete, a pessoa que Davi procurava? Quem ele era? Ele era neto de Saul, rei de Israel, agora falecido. Ele era filho de Jonatas, que seria, por ordem, o rei de Israel. E ele era o terceiro na linhagem. Ele era um príncipe, como o pai dele também era. Ele tinha direitos. Mas o que ele fez? O medo de Davi foi tão grande que as informações que chegavam para ele dava conta de que o Davi era mau, que não ia deixar ninguém da casa de Saul vivo, e ele preferiu viver uma vida escondida, uma vida na miséria. Sabe, às vezes as informações que chegam para nós, os crentes, são tão ruins que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Evangelho são boas notícias, não são notícias ruins. Por favor, não me interprete mal, nem me atire pedras. Você não é obrigado a crer no que eu creio, sabe? Mas você tem que ter bom senso e saber quando é de Deus e quando não é. E muitas informações que você recebe do púlpito, que alguns pregadores pregam para você, eu entendo a posição deles. Tem aquele que só prega contra o pecado, que o teu pecado vai te destruir, que Deus vai pesar a mão sobre você, que você vai para o inferno. É um terrorismo gospel em cima das pessoas e a pessoa fica desesperada, ela fica se escondendo, ela não tem coragem nem de chegar diante de Deus. Lembre-se do título da mensagem, qual é?
Reconheça a sua identidade e saiba qual é o teu lugar. Vamos repetir? Reconheça a sua identidade e saiba qual é o seu lugar. Você precisa entender isso. O Jonatas tinha uma identidade. Quem era o Jonatas? Ele era um príncipe de Israel. Ele tinha todo o direito de chegar até Davi e dizer para Davi: olha, eu sou Mefibosete, sou neto de Saul, sou filho de Jonatas, teu amigo, com quem você fez uma aliança, e eu estou aqui para reivindicar aquilo que é meu por direito de herança. Eu sou um príncipe. Eu tenho o direito de sentar-me à mesa. Mas ele não tinha coragem para fazer isso. Porque as informações dadas para ele contava que Davi era mau. Que Davi, quando encontrasse alguém da família de Saul, iria matá-lo. E ele tinha essa coisa com ele. Poxa vida, o meu pai perseguiu ele, o meu avô perseguiu ele, o meu avô quis matá-lo. Então, se esse cara me encontrar, ele vai me matar. E não é diferente com você, cristão. Muitas vezes, você está aí vivendo numa situação terrivelmente difícil, cheia de dificuldade por conta do medo que você carrega, por causa de informações negativas que saíram do altar direto para sua mente e para o seu coração, contaminando você, fazendo com que você pense que Deus não ama você e Ele só vai ou só irá abençoar você se você fizer tudo certo. Aí, por quanto você não consegue fazer tudo certo, você trava. Você fica aí nesse fundo de poço, com mentalidade pobre, fracassada, achando que não tem direito a nada. Afinal de contas, todo mundo da minha família é pobre. Eu nunca vi ninguém da minha família se dar bem na vida. Eu estou com 50, 60 ou 70 anos, nunca consegui nada, então não é agora que eu vou conseguir alguma coisa. Essa mentalidade pobre que está em você, ela vem muitas vezes de informações dadas direto do altar de pregadores que são até bem intencionados. Eles confundem humildade com pobreza. E eles acham que se você tiver dinheiro, que se você prosperar, você vai deixar Cristo. Não. Aprenda uma coisa. Quem financia a obra de Deus são os membros da igreja, não são? Muito bem. E eles financiam como? Com dízimos e com ofertas. Agora, você acha que Deus não deseja que você prospere realmente na vida, que você seja abençoado na vida, para você poder abençoar mais a obra dele? Eu quero que você pense um pouquinho, porque senão é uma incoerência muito grande. Poxa, eu vou à igreja, eu sirvo a Deus, eu dou dízimo, eu dou oferta, mas estou na miséria. Bom, afinal de contas, Deus sabe, né? Fulano prosperou e deu as costas. Quero saber se fulano prosperou e deu as costas. Vá conversar com Abraão. Deus fez o homem milionário. E Deus fez isso para quê? Para que ele fosse bênção para outras pessoas. Vai perguntar para o Isaac, vai perguntar para o Jacó, vai perguntar para todos. E se você perguntar para a Bíblia, ela vai dizer para você que Jesus tornou-se pobre para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Agora, essa mentalidade de pobreza que o diabo colocou na gente, que faz a gente olhar para aquela casa linda, maravilhosa, desejar uma casa daquela, mas lá dentro o diabo vem e diz: mas não é para você. Você não tem dinheiro, você não tem condição. Aí você, ao invés de crescer diante de Deus, reconhecer quem você é, a sua identidade, qual é a minha identidade? Filho de Deus. Qual é o meu lugar, pastor? Assentado à mesa como príncipe do Senhor.
e não vivendo nessa Lodebar, nesse espírito de miséria, de fracasso e pobreza que está sobre a sua vida de geração a geração. É hora de você romper com isso. Você já reparou que existem espíritos que dominam famílias inteiras? Que naquela família os homens todos morrem com derrame, as mulheres com câncer, ou naquela família todos têm pressão arterial descontrolada, ou todos têm diabetes, sabe? É hora de sair desse domínio maligno e quebrar romper com essas barreiras e quebrar essa maldição sobre a sua vida, o seu lar e a sua família, sabe? O Mefibosete era neto de Saul, ele era filho de Jonatas e ele era príncipe de Israel, mas vivia escondido, com medo de ser morto por Davi, porque deram informações ruins para ele, informações como muitas vezes dão para você. Olha, Deus vai pesar a mão sobre você, se você não fizer a coisa certa, você não vai ser abençoado, se você isso, se você aquilo. Aí você acaba olhando para você e você se vê tão mal que você não tem coragem. Como é que o Mefibosete se via? A imagem que ele tinha dele mesmo era de um cão morto, que não tem valor nenhum. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é que é a minha vida. Irmãozinho, eu sei o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz? Vamos ver Filipenses 4:19. Leia o que está escrito aí. Paulo dizendo: mas o meu Deus, veja, o Deus de Paulo é o nosso Deus. Amém? Não é outro Deus, não é diferente. E Paulo está dizendo: mas o meu Deus, segundo, o que ele diz lá? É segundo a minha capacidade, é segundo o meu esforço, é segundo a minha vida de santidade, é segundo eu fazer tudo certo? Não! Mas o meu Deus, segundo a sua riqueza, segundo o que ele tem, não o que eu tenho ou deixo de ter, não o que eu faço ou deixo de fazer, é segundo o que Deus tem, segundo a sua riqueza, o que ele fará? Suprirá cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Qual é a tua necessidade? E se eu disser para você que Deus se importa com isso e quer suprir isso? Na verdade, ele já supriu. Mas pastor, se ele já supriu, por que eu não tenho? Por uma mentalidade pobre, fracassada, derrotada que você carrega por não conhecer a verdade. Então você começa a achar: Deus, Senhor, se tu me desse só aquele negocinho ali já estava bom, já melhoraria. Cara, eu fico imaginando, se você é um tipo de pessoa que ora, qual é o seu objetivo na oração? Qual é o seu propósito na oração? Sabe? Porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, ou abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, eu prefiro acreditar que Deus me dará mais e eu receba menos, do que acreditar que Deus me dará menos e eu não receba nada. Agora, tem gente que está assim. Não, está amarrado em nome de Jesus, olha. E o Davi então encontra o Mefibosete e chama ele à presença dele. E o Mefibosete diz: mas eu não passo de um cão morto. Mas sabe qual foi a resposta de Davi para ele? Fique tranquilo. Eu vou abençoar você por causa do teu pai Jonatas, com quem eu tenho uma aliança. Meu querido, o Jonatas fez uma aliança com Davi, uma aliança de sangue. Sabe? Imagine Davi, Deus, e Jonatas, Jesus. Agora imagine Deus e Jesus, o Filho de Deus, que fez uma aliança de sangue com Deus por nós. Porque somente o sangue dele
puro, poderia nos lavar, redimir, perdoar o nosso pecado, nos comprar para Deus, nos tornar justos, nos tornar filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deus não irá me abençoar por causa de mim. Deus não irá abençoar você por causa de você. Não é porque você faz as coisas certas ou porque faz as coisas erradas. Por favor, não me interprete mal. Não tem nada a ver com você ou comigo. Tem a ver com o sangue. Você precisa entender a graça de Deus, entender de verdade. O homem quis assim, ele declarou que é assim: sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, não é dom nenhum de você, não é habilidade nenhuma que você tem, vem dele. E ele escolheu você para abençoar. E sim, ele ama a tua prosperidade, ele quer que você vá bem em todas as coisas, ele quer que você se assente à mesa com ele, se posicione e peça, porque a Bíblia diz: pede, porque todo que pede recebe. Agora você fica aí, mas sabe, a minha vida não está tão certa assim com Deus, pastor. Eu não tenho dizimado, eu não tenho ofertado. Então se arrepende dessa desgraça e se acerta. Não, a partir de hoje eu vou dizimar, a partir de hoje eu vou ofertar. Pastor, eu tenho que dar todos os anos que eu roubei. Você não tem condição. Se você não dá nem um mês normal, como é que você vai dar todos os meses aí de 10 anos, de 5 anos, de 3 anos, de 1 ano? Não existe isso. Não existe lei de compensação com Deus. Você confessa que errou, reconhece que errou e você diz: Pai, até hoje eu estava sendo desonesto, mas de hoje por diante eu vou agir na honestidade. Eu dou as costas agora para a desonestidade e eu vou me virar para a honestidade. Eu vou dizimar e eu vou ofertar na obra do Senhor. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é o que Deus diz. Ele vai abrir as janelas do céu. Ele vai abençoar você. E quando você ofertar, Ele vai dar o retorno para você, porque Ele disse que com a medida que você medir, você será medido. Deus está esperando por você. O Mefibosete podia ter chegado a Davi, podia ter dito para ele: sou filho de Jonatas, sou neto de Saul, sou príncipe de Israel, tenho direito, eu estou vivo, estou na miséria, preciso sair dessa miséria. Mas ele não foi, porque ele tinha medo. E muitas vezes é esse medo, por estar nas coisas erradas, que paralisa você de tal forma e não deixa você avançar com coragem para ser ousado e fazer uma oração com ousadia. Você me entende? Eu não estou dizendo que Deus vai passar a mão sobre o seu pecado. Não estou dizendo isso não. Sabe? O seu pecado foi punido lá em Jesus. Agora você não precisa ficar em práticas erradas. Como filho de Deus, você tem que se esforçar sim, fazer a sua parte sim. Eu vou servir a Deus, eu vou ser fiel a Deus. Deus me livra de todas as tentações, de todas as provas, provações, todos os testes. Me dá força porque eu quero ser fiel. Deus vai ajudar você, se houver sinceridade dentro do seu coração. Deus vai ajudar você. Agora, por favor, não interprete mal. Não é porque você cometeu um pecado que você deixou de ser um filho de Deus. Não é porque você está andando errado que você deixou de ser um filho de Deus. Mas a opressão que Satanás está causando a você por causa das informações erradas que você recebeu, que Deus vai castigar você por causa do seu pecado, que você não é de Deus, que você isso, que você aquilo, você está com vergonha, você não tem nem coragem de orar, talvez você já orou tantas vezes e depois foi lá e fez tudo errado de novo. Não importa quantas vezes o homem peque. Perguntaram para Jesus: até quando eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus disse: não, 70 vezes 7. Então, são 490 vezes. Se alguém pecar contra você 490 vezes num dia, o que você vai fazer? Você vai perdoar. E se você é a pessoa que peca 490 vezes por dia e pede perdão, Deus vai fazer o quê? Vai perdoar. Então, Deus quer levantar você, cara. Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer que você seja um rompedor, seja um quebrador de barreiras,
Deus quer que você seja aquela pessoa que talvez seja a primeira da sua família a prosperar de verdade, a ter recurso financeiro para ajudar todo mundo da sua família. Deus quer que você seja talvez a primeira pessoa da sua família a nunca adoecer, a viver mais tempo. Ele quer. Reconheça a sua identidade. Você é filho de Deus. Saia desse lugar de opressão, dessa mentalidade pobre e fracassada que está em você. Se levante. No nome de Jesus, aproxime-se de Deus, pois a Bíblia diz: cheguemos, pois, com ousadia diante do trono da graça, para recebermos a misericórdia e encontrarmos o favor no momento que precisarmos dele. Deus quer favorecer você. Você está disposto? Lembre-se, Deus não irá abençoar você pelo que você faz. Ele te abençoa pelo que Jesus fez. Amém? E porque Ele te ama. Deus não vai abençoar você porque você ama Ele. Amar a Ele é o mínimo que você pode fazer. Mas Ele vai abençoar você quando você crê em Jesus, quando você assumir a verdade, reconhecer a sua identidade de filho de Deus e o seu lugar diante dele, que é sentado à mesa para prosperar, para dar a volta por cima, para quebrar todo o ciclo de Satanás na sua vida e declarar a vitória no nome de Jesus. Vamos orar?